Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Neste estudo, que é o de número 83, vamos ler agora as considerações de Kardec sobre esse capítulo Retorno à Vida Corporal. E ele começa, após a questão 399, tem lá as considerações dele. Alcançando o termo marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso, quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva, se sucumbe, está por recomeçar. Então vejam que existe sempre uma relação com aquelas provas que mais se destacam na nossa vida, com as dificuldades mais fortes, com as pessoas que mais nós temos certas problemáticas, são justamente essas situações e pessoas que estão envolvidas nos nossos erros de vidas passadas. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio e é em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corporal e que no estado encarnado delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Então vejam bem, nesse parágrafo Kardec fala que nós temos o nosso livre-arbítrio e no nosso estado de espírito nós escolhemos as provas. As provas são escolhidas por nós. Então vejam, muitas pessoas falam assim que Deus castiga, que é o castigo de Deus, né? Que é o karma nos encontrando, né? Realmente o karma nos encontra pela lei de ação e reação. Então não é Deus que vai lá com o botão do castigo, aperta um botãozinho, olha, agora você vai sofrer, agora você vai ficar doente, agora você vai ocorrer isso, aquilo na sua vida. Então nós aprovamos essa encarnação, nós aceitamos estes desafios como forma de redimir, como forma de compreender, aprender e de nos desenvolver. E se não fosse assim, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos como robôs, né? Controlados, não teríamos sequer culpa dos nossos atos. E ele continua, entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpre a existência presente e da escolha ulterior do espírito. Então vejam que existe uma importância no porquê nós esquecemos. Porque nós viemos aqui, gente, justamente consertar o amor ferido, retirar o ódio, a raiva, perdoar. Como é que você perdoaria o inimigo, aquele que matou, aquele que lhe prejudicou, aquele que lhe judiou numa vida passada, né? Se você sabe quem é. Então, o esquecimento é, digamos assim, uma arma da providência, né? Para que você se reforme, para que você dê uma chance para você e para o outro, de se conhecer em circunstâncias diferentes, de forma a vocês se ajudarem. Por isso que muitas vezes o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu parceiro, é aquela pessoa que você feriu na vida passada e você está ali para aprender a conviver, para aprender a entender. Então vamos continuar aqui. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar guiam-no pela intuição que lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência que é secundada pelos espíritos que o assistem, se escuta as boas inspirações que sugerem. Então vejam, nós não ficamos, sozinhos, nós temos auxílio. Então, além da nossa própria intuição, nós temos os bons espíritos que reforçam essas intuições de forma a nós entendermos quais são os nossos desafios.
Se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de faltas se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar-se e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. Então ele ainda explica que pelas nossas tendências de personalidade, nós conseguimos compreender quem nós fomos na vida passada. Então não dá para dizer assim, olha, fulano é muito mal hoje, mas anteriormente ele foi um anjinho numa outra vida passada. Então não funciona assim. Nós seguimos com a nossa tendência de personalidade, tá? E ele continua, as vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. Então, uma das coisas importantes das nossas provas, né, é a gente conseguir superar sem ficar reclamando, sem ficar se revoltando o tempo todo. Isso é importante, porque isso demonstra que nós vencemos aquelas etapas. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos. Como neste mundo julgamos os atos de um culpado pelos castigos que lhe inflige a lei. Então, justamente pelas coisas que acontecem na nossa vida, pela gravidade desses atos, das situações, nós podemos compreender o que aconteceu na vida passada. Se ocorrem situações graves agora, é porque situações graves nós provocamos em vidas anteriores. Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avaro pela miséria, o que foi duro para os outros pela dureza que suportará, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Então vejam, meus amigos, que cada um tem as suas provas de acordo com aquilo que fez na vida passada. Se você se sente provado em algo agora, é porque provavelmente a mesma situação que estão infligindo a você, as mesmas coisas que estão ocorrendo a você, você provocou a outras pessoas em vida passada. Então, meus amigos, é isso que tínhamos para este estudo de Livro dos Espíritos. Aqui encerramos o capítulo Retorno à Vida Corporal. No próximo vídeo nós vamos entrar no capítulo 8, que é a emancipação da alma, projeção astral, o espírito sair do corpo. Vamos falar sobre os sonos, sobre os sonhos e tudo mais. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.